Os ricos riam da garota negra que cantava, mas ela calou o salão com seu talento. Aquelas risadas ecoavam como um eco distante, mescladas ao tilintar das taças de cristal. O luxuoso casarão, com suas paredes adornadas em dourado e candelabros reluzentes, vibrava com a frivolidade da alta sociedade. O cheiro de perfumes caros e o som de conversas superficiais embalavam a gala. Entre os convidados, Laila se sentia como uma sombra, com seu vestido simples e seus cabelos cacheados como um símbolo de resistência em meio ao brilho artificial. Ela estava prestes a subir ao palco, mas a tensão em sua alma a paralisava. Olhares atravessavam a sala. Sussurros ríspidos corriam de boca em boca, pegando carona na ostentação da noite. Quem pensa que ela é? Apenas mais uma distração para nós. Laila técnicas, profundas, e a música fluía em suas veias desde a infância. Mas ali, cercada por aristocratas com suas gargalhadas desdenhosas, o pavor lhe dava uma sensação de nó na garganta. As vozes eram venenosas, carregadas de superioridade. Mas tudo mudou quando um fragmento de conversa cruzou seus ouvidos. Dois homens, bem vestindo, discutiam a destruição da cultura afro-brasileira enquanto degustavam um vinho caríssimo. As palavras deles a atingiram como um choque elétrico. Triste ver a herança sendo esquecida. Mas, querida, não se pode esperar muito de quem não sabe seu lugar. Naquele instante, uma onda de coragem formou-se dentro de Laila. As lágrimas ameaçaram escapar, mas ao invés disso, um fogo determinou. Ela sabia que não era apenas sobre ela. Era sobre sua história, sua cultura e todos os que vieram antes dela. O que lhe restava? A dignidade impelia a lutar e, contra a correnteza do elitismo, ela subiu ao palco. Luz direta a alcançou, e em um segundo as risadas se extinguiram. Ao abrir a boca, uma voz potente ressoou, cortando o ar como uma lamparina no breu. Cada nota que saía de seus lábios parecia uma explosão, assim como a força de sua ancestralidade. O salão se silenciou, e cada coração ali parou por um momento, hipnotizado pelo poder de suas canções. À medida que cantava, Laila não viu apenas os rostos admirados, mas também as expressões atormentadas de alguns. O empresário influente que a observava não era apenas um espectador. Ele carregava um segredo. Seu olhar traía uma conexão que instigava mais perguntas que respostas. A música de Laila não apenas preenchia o ar, mas o transformava. As paredes que antes eram testemunhas de risos, agora absorviam lamentos históricos, revelando verdades ocultas. Ao final, um silêncio sepulcral tomou conta da sala, e Laila soube naquele momento que sua voz levantara uma bandeira pela justiça. Mas logo um murmúrio começou a crescer, misturando confusão e espanto. O que seria daquela noite? Que verdade seu canto havia desvelado? E o que poderia descobrir sobre sua família? O impacto de sua música na luta por reparação diante de séculos de injustiça, ecoando ainda no presente. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A sala ainda estava em silêncio. As notas de Laila ainda pairavam no ar como um encanto,
um feitiço que todos ali pareciam sob o efeito. Mas, de repente, um estrondo rompeu a magia. A porta principal do casarão se abriu com um estrondo, e um homem entrou correndo ofegante. Sua camisa estava passada, mas o olhar que trazia era de puro desespero. Precisamos sair. A polícia está vindo. As palavras dele eram como um balde de água fria, quebrando a atmosfera que Layla havia criado. Um murmúrio de confusão se espalhou pela sala. Gente começou a se levantar, mas Layla permaneceu paralisada no palco, ainda absorvendo o impacto de sua própria performance. O coração dela batia forte, mas não era só pela música. Algo estava errado. A tensão no ar era palpável. O homem fez gestos amplos, como se tentando comunicar algo mais urgente do que a própria fuga. Ele olhou diretamente para Layla, e seus olhos pareciam brilhar de conhecimento oculto. É sobre a sua família. O que eles fizeram com você, com sua mãe. A verdade está prestes a vir à tona. A sala se transformou em caos. Alguns convidados começaram a gritar, enquanto outros se empurravam para a saída. Mas os olhares voltaram-se para Layla. Qual a verdade? A sensação. O nó na garganta voltou, agora misturada com confusão e um arrepio de angústia. A música que ela cantava agora parecia pequena diante desse novo pânico. Layla, vamos, precisamos ir, gritou uma amiga dela, puxando-a pela mão. Mas naquela fração de segundo, tudo que Layla conseguia processar eram as palavras do homem. Sua mãe. Nessa hora, a mente dela a transportou para as noites em que sua mãe lhe contava histórias sobre o passado, sobre como a música sempre foi um escudo e sobre um segredo que nunca foi revelado, algo que poderia ter feito dela uma figura forte, uma resistência em um sistema quebrado. A urgência crescia. O homem apontou para o empresário que a observava antes, e os olhares de números se cruzaram. Ele sabe da sua história. O que ele esconde? Nesse momento um grito cortou o ar. A polícia já estava lá fora, lanternas iluminando o salão através das janelas. Um misto de pânico e adrenalina tomou conta de Layla. Segredo? O que você quer dizer com isso? Ela gritou, não conseguindo conter a curiosidade diante daquele desespero. O homem hesitou, mas a intensidade de seu olhar não deixava espaço para dúvida. Ele sabia algo importante. Você precisa saber, sua mãe não era apenas uma cantora. Ela fazia parte de algo muito maior, algo que os poderosos querem esconder. Layla estava presa em um turbilhão de emoções. O que ela havia acabado de descobrir? O empresário que ao vê-la cantar parecia tocado, agora estava com uma expressão de pânico. Ela não pode saber, sussurrou ele, mas Layla já havia percebido que existia uma conexão entre eles, muito mais forte do que imaginava. Naquele momento, tudo ficou claro e, ao mesmo tempo, mais confuso do que nunca. Aquela releitura de si mesma como artista já não era suficiente. Ela precisava saber da verdade que estava enterrada em sua história, uma história carregada de sombras e injustiças. O barulho da multidão, as luzes e os gritos pareciam distantes, enquanto a realidade de quem era e do que estava em jogo se aproximava rapidamente. Não vou embora sem saber, Layla disse, firme. E assim, enquanto o caos aumentava ao seu redor, ela decidiu que enfrentaria os segredos que a esperavam, disposta a descobrir não apenas sua verdade, mas a de seu legado. Por trás daquela máscara de glamour e risos, havia muito mais a ser revelado. E ela estava prestes a entrar de cabeça nessa luta. Layla estava presa em um turbilhão de emoções. O rosto do homem ofegante parecia misturar pânico e determinação. Você precisa saber a verdade, insistiu ele, e nesse momento o caos ao redor parecia se dissipar, como se o tempo tivesse parado. A sala, cheia de rostos conhecidos, agora se transformava em um campo de batalha invisível. As risadas congeladas, os sussurros perdidos em espanto. Pare, o que você quer dizer com isso?
Laila forçou a voz a sair, embora sua cabeça estivesse em redemoinho. O homem a encarava, os olhos bem abertos, quase suplicantes, enquanto a multidão começava a se espremer nas saídas, temendo o confronto com a polícia que se aproximava. Você não é quem você pensa que é. Ele gritou. A voz perfeita para. O eco apressado. Sua mãe, ela não foi apenas uma cantora. Ela era parte de um movimento, de um grupo que lutava contra o que eles chamavam de injustiça, mas que na verdade era uma caça às bruxas disfarçada de elite. Laila sentiu uma onda de confusão inundar seus pensamentos. Do que você está falando? Que grupo? O que a polícia tem a ver com isso? Seu coração batia rápido, e a ansiedade a visitando como um amigo indesejado. Mas antes que o homem pudesse esclarecer, um grito rasgou o ar. A porta do salão foi aberta com um estrondo, e mais policiais entraram, as luzes de suas lanternas dançando pela sala. As pessoas começaram a gritar, e uma correria se formou. Mas Laila não conseguia se mover. Algo no olhar do homem a prendia, mesmo enquanto o pânico crescia. Ele inclinou-se para a frente, quase como se o mundo ao redor não importasse. Laila, sua mãe está viva, ela foi forçada a se esconder. E a verdade que eles querem manter em segredo é que você é o que eles temem. Você tem o poder. As palavras dele eram como um raio que a atingia. Laila se lembrou das histórias de sua mãe, sempre ditas em sussurros, como se compartilhar a verdade pudesse trazer a ira de forças poderosas. Viva? Como assim viva? Olha ao seu redor, ela constatou, apontando para o tumulto. Mas o homem não se deixou abalar, parecia mais determinado a compartilhar sua carga. E se eu te disser que aqueles que estão aqui, esses aristocratas, aqueles que riram de você, têm tudo a ver com isso, eles são os responsáveis pelo seu silêncio. São eles que escondem sua história. O homem gesticulou de forma frenética. Laila, você precisa cantar mais alto. A música é sua arma. Você já é parte disso. Em um instante, a sala se silenciou novamente. A multidão parou. As lanternas dos policiais balançaram, iluminando os rostos horrorizados, e as expressões mudaram. Dúvida, medo, uma pitada de culpa. O empresário que a observava antes agora tremia. Seu olhar denunciava a conexão oculta. Ele está mentindo, gritou alguém da multidão, quebrando o silêncio, mas Laila estava além disso. A realidade estava mudando ao seu redor. Vá embora, Laila, é uma armadilha, outra voz gritou, mas a voz do homem de pé à sua frente era mais forte. A única armadilha é o silêncio. Você precisa se lembrar do que lhe foi tirado. Ele se aproximou ainda mais, tão perto que Laila viu seu próprio reflexo nos olhos dele. Umas frações de segundo se estenderam em um instante eterno. Então, de repente, o barulho de uma explosão encheu a sala. As janelas estouraram e uma fumaça densa começou a se espalhar. Gritos e empurrões se intensificaram. As luzes se apagaram, deixando a exaltação nas escuridões. Laila sentiu seu coração fugir de momento. O que está acontecendo? Pensou. O homem estendeu a mão. Vem comigo, agora. Sem pensar, Laila agarrou sua mão enquanto a escuridão aumentava ao redor. A fumaça estava quente e densa, e a realidade parecia se distorcer. No meio da confusão, o empresário se destacou, e um grito cortou o ar. Laila, não acredite nele, a verdade é mais complexa do que você imagina. E com isso, o mundo se transformou em caos. Laila, segurando a mão firme do estranho, se viu em um túnel de incertezas. Seriam pensamentos soltos, desvios da realidade, detalhes de um legado que a puxava para fora ou para dentro de um passado oculto. E mais importante, ela tinha coragem de descobrir o que estava escondido. A única certeza era que a noite estava longe de terminar. Laila segurou a mão do homem enquanto a fumaça começava a se espalhar. O caos ao redor se intensificava, mas aquela conexão parecia inquebrantável. O que você está dizendo? Como ela pode estar viva? A voz dela tremia,
ainda absorvendo o que ele acabara de revelar. Por favor, Layla, você deve acreditar em mim. Ele a puxou, forçando-a a se mover, mas a adrenalina apenas aumentava sua confusão. Eu trabalhei com sua mãe. Ela tinha um plano que poderia derrubar o que eles construíram. Você é a chave para isso. Layla hesitou. Todas as histórias que ouvira sobre sua mãe saltaram à sua mente, mas havia uma parte dela que sempre sentira que não sabia toda a verdade. Se ela está viva, por que ninguém me disse? Por que me esconderam isso? Ele olhou nos olhos dela. A urgência da sua expressão mudava o sentido de cada palavra. Ela teve que se esconder. O empresário que você viu, ele é um dos que está por trás disso tudo. Eles eliminam quem se opõe ao poder deles. E sua mãe soube muito antes de você nascer. As luzes das lanternas da polícia se aproximavam. A multidão estava em pânico. As pessoas empurravam-se para a saída, mas Layla ficou ali, paralisada em um turbilhão de emoções. Ele mente, Layla. Não acredite nele, gritou uma mulher, que Layla reconheceu como uma das convidadas da gala. Havia uma súbita mudança na atmosfera. O próprio empresário estava agora na porta, diante da fumaça, suas feições se transformando em uma máscara de desespero. Saia da frente, Layla. Não ouça, ele gritou, mas os olhos de Layla se prenderam nos dele. Havia algo mais ali, uma sombra de medo que revelava uma verdade ainda não dita. Antes que pudesse pensar, o homem a puxou mais perto, sua mão firme como aço. Você precisa saber a verdade, Layla. Sua própria vida está em jogo aqui. E quando ela estava prestes a questioná-lo novamente, um estrondo ensurdecedor encheu a sala. Um tiro ecoou mais próximo do que ela gostaria de admitir. E a fumaça começou a se dissipar levemente. O homem se jogou na frente de Layla, protegendo-a. Corra! Ele gritou, enquanto um grupo de policiais começava a entrar, armas em punho. Mas tudo aconteceu tão rápido. O empresário deslizou pela porta, seus olhos aterrorizados. Precisamos ir agora, ele implorou, e mesmo no meio de toda a confusão, havia uma verdade sendo revelada em meio a seus olhares desesperados. Algo fundamental estava prestes a mudar. O homem ao lado de Layla gritou. Ele sabe mais do que diz. Confie em mim. E a tensão se formava como um fio esticado, prestes a romper. Eu não consigo, Layla berrou, sem saber para onde correr. A verdade ou a mentira? Enquanto a multidão se despedaçava em gritos e empurrões, Layla viu algo em uma das janelas embaçadas, algo que a paralisou completamente. Uma figura familiar estava lá fora, sua mãe. O rosto pálido e os olhos brilhantes a observavam, um sorriso ao mesmo tempo triste e esperançoso, como se soubesse o que estava prestes a acontecer. O choque a atingiu como uma onda. É você! Layla gritou, mas as palavras se perderam em meio à confusão. Antes que pudesse se aproximar, um novo grito ecoou. Layla, não é seguro. Mas o que mais poderia acontecer? Como sua mãe poderia estar ali e ainda ter estado desaparecida todo esse tempo? E então, antes que pudesse absorver a revelação ou questionar o que isso significava, outro tiro disparou. Um grito cortante ecoou, e Layla se virou para ver o homem que a ajudava, agora caindo no chão, destinado a um destino repentino e doloroso. O horror a dominou. O que estava acontecendo? Quem estava por trás daquela mentira? E quais segredos ainda estavam escondidos? A única certeza era que a noite estava apenas começando. A verdade estava prestes a desmoronar, e cada escolha agora a empurrava mais longe de quem ela pensava que era. Layla ficou paralisada, olhando para o homem que agora se jogava na sua frente. O impacto da bala ecoando em seus ouvidos como um trovão. O tempo parecia ter desacelerado,
e o mundo à sua volta se tornava uma mancha indistinta de cores e sons. Seu coração disparava, pulsando fortemente, e a fumaça quente a envolvia como um cobertor sufocante. Não, ela gritou, mas a palavra mal saíra de seus lábios antes que o caos tomasse conta novamente. O homem caiu e uma solidariedade estranha invadiu o peito de Layla. Ao mesmo tempo que a adrenalina explodia em suas veias, um desespero imenso a arrastava para um abismo de incertezas. Ele não pode estar morto, pensou, sem conseguir desviar o olhar do corpo caído. Foi então que enxergou algo brilhante em sua mão. Uma pequena corrente de prata. O que é isso? Perguntou-se enquanto a multidão empurrava-a para trás. Mas ela não se movia. No fundo da sala, com as lanternas da polícia ondulando, o empresário parecia hesitar. Seus olhos estavam fixos de maneira estranha no homem ferido. Você não devia ter vindo até aqui, murmurou, quase como um lamento. E essa fraqueza em seu olhar fez com que uma onda de raiva crescesse dentro de Layla. Por que você está tão preocupado com ele? O que você tem a ver com isso? Ela gritou, irredutível. Ele se virou e o terror em sua face revelava um fragmento de verdade que estava além do que ela conseguia entender. Layla, você não sabe o que está fazendo, respondeu ele, mas sua voz estava tão trêmula que a dúvida começou a alastrar-se no coração dela. Aquilo que você ouviu não é tudo, mas não havia mais tempo. A confusão aumentava à medida que a polícia se espalhava, os gritos ecoando como ecos de um pesadelo. Layla se virou e, em meio à fumaça que subia, encontrou os olhos de sua mãe. O coração dela disparou novamente e as palavras da mãe ecoaram em sua mente como um lamento. Você precisa lembrar, filha. A música é sua arma. Ela estava lá, bem diante dela, com um olhar que exibia tanto amor quanto dor. E nesse momento, enquanto as balas voavam, um golpe de realidade atingiu Layla como um soco no estômago. Mãe, é você, como você pôde? Onde você esteve? Mas sua mãe parecia não ouvi-la. Sua expressão era de urgência. Vá, Layla, você está em perigo. Não confie nele. Gritou, apontando para o empresário, mas antes que pudesse entender, um segundo tiro acertou o chão, perto de Layla. Um fragmento de vidro atingiu seu braço, e a dor atravessou seu corpo como uma corrente elétrica. O sangue começou a escorrer, mas Layla não conseguia se mover. Nesse instante, a realidade começou a se desmoronar. A figura da sua mãe desapareceu na fumaça, e Layla teve uma visão rápida do homem caído, agora segurando sua corrente entre os dedos. Algo brilhou à luz flutuante, e o corpo ensanguentado tremia. Era uma corrente ancestral, e sua mente girou. De onde veio isso? Quando a dor se intensificou, uma nova verdade tomou forma. O homem não era um desconhecido. Ele era parte do passado que Layla não sabia que tinha. A fúria e a confusão a impulsionaram para frente. Ela precisaria confrontar tudo que nunca soube. Tudo que foi escondido sob camadas de segredos. Por que você estava com ela? Layla exigiu, apontando para a corrente. O que você sabe da minha mãe? Ele olhou para ela, agora consciente de que a realidade não se resumia mais ao que era. Layla, eu sou seu pai. As palavras brotaram como um raio em seu coração, destruindo tudo o que ela pensava saber. O ar escapou de seus pulmões. O caos em torno dela se desfez em ruídos distantes. O que você disse? Layla balbuciou, lutando contra a lógica. Era a última coisa que esperava ouvir, a última coisa que imaginava. Ele prosseguiu, enquanto a multidão ao redor parecia desaparecer. Você precisa saber a verdade, não só sobre sua mãe, mas sobre você, sobre o que somos e o que eles, o sistema que eles construirão para acabar conosco. E nesse único momento, enquanto ela desmoronava por dentro e sua identidade começava a desvanecer, ela se deu conta de que a verdade poderia ser mais mortal do que qualquer bala. O que mais estava escondido?
E quem realmente estava atrás dessa cortina de fumaça e dor? Layla precisava saber, não apenas para si mesma, mas para todos os que estiveram com ela em sua história. O futuro estava à beira, e com ele, uma escolha devastadora. O que mais ela não sabia? E, principalmente, quem poderia confiar de verdade? Layla ficou paralisada, olhando para o homem que se revelava como seu pai. Suas palavras ecoaram como um sinal de alerta em meio ao caos. Mas o que isso realmente significava? O mundo desmoronava ao seu redor, e a noção de família se transformava em uma miragem. Ele estava tão perto, mas o pânico e a confusão a consumiam. Você não pode ser meu pai, Layla gritou, sua voz tremendo. Onde você esteve? Por que nunca apareceu antes? A dor e a traição ardiam em seu peito. E ela mal conseguia pensar. O homem caído a olhava com um desespero profundo. Ele estava ferido, mas Layla não conseguia desviar os olhos dele. Você precisa entender. A verdade sobre sua mãe está mais próxima do que você imagina. As palavras dele eram como uma ferida aberta, e enquanto a multidão começava a se dispersar em pânico, o empresário, ainda em pé na porta, olhou para Layla com um desdém misturado a um desafio. Você não vai conseguir escapar do que somos. Nem dela, gritou ele, e a ameaça em sua voz fez o coração de Layla disparar. Ela se virou, procurando a figura de sua mãe, que agora desaparecia na fumaça e no grito da multidão. Vá, Layla, ele está mentindo. A voz de sua mãe ecoou, mas era tarde demais. O homem que se dizia seu pai começou a se levantar, um movimento frágil que parecia um esforço hercúleo. Ele tocou a corrente em sua mão e disse: Esta corrente é um símbolo da nossa luta, Layla. Eu precisei me afastar para te proteger. Outro tiro disparou e tudo parou. O empresário fez um movimento súbito, como se tivesse uma arma em sua mão. A fumaça rodopiava, engolfando o ambiente. Layla sentiu que o tempo tinha parado. Sentiu um aperto no coração e olhou para sua mão, onde a corrente refletia a luz de forma que parecia viva. O que isso significava? E então, o inesperado aconteceu. Um estrondo poderoso abateu-se sobre o casarão. Uma explosão, não longe dali, que fez as paredes tremerem. As luzes piscavam e a multidão, em um surto de medo, se virou para a saída. O que foi isso? Gritaram os convidados. E o pânico se espalhou como um incêndio, pois alguns começaram a empurrar e a gritar sem compreender. Layla, venha! O homem que se apresentava como seu pai ficou em pé, a respiração pesada. Mas antes que ela pudesse dar um passo, havia gritos vindos do lado oposto da sala. Uma figura encapuzada surgiu da fumaça, apontando uma arma com precisão. Ela estava tão focada no seu objetivo que parecia ignorar todo o resto. A personagem mascarada olhou diretamente para Layla. Você, Layla! A voz era profunda e carregada de raiva. Você não faz ideia do que está prestes a descobrir. A verdade é que você não é quem você pensa que é. Aquilo foi como um choque. Todas as peças do quebra-cabeça se tornaram empassadas. Layla mal conseguiu entender, mas o olhar daquela pessoa fazia seu sangue gelar. Você não sabe. Eles a manipularam. Sua vida foi uma mentira. Você é mais do que uma cantora. Você é um símbolo. Uma onda de confusão e raiva a envolveu. Como assim? Era tudo tão louco. O empresário gritou agora, tentando contestar. Ela não sabe, não ouça essa pessoa. Mas Layla estava presa. A cada palavra, mais perguntas brotavam em sua mente. O homem, que se dizia seu pai, estava agora lutando para se manter em pé, e o desespero começou a desvanecer seus traços. Enquanto o caos reinava, a figura encapuzada deu um passo à frente, e a sala sentiu a tensão aumentar. A verdade está aqui, e você precisa decidir quem você realmente é, Layla. O passado pode determinar o futuro, mas você é a única que pode mudar seu destino.
E nesse momento, tudo o que Layla acreditava sobre si mesma estava em perigo. O homem que se dizia seu pai e o empresário estavam sendo engolidos pela fumaça. As pessoas gritavam. A verdade parecia estar na ponta da língua, mas Layla ainda estava perdida. As palavras da figura mascarada soavam como um eco de uma realidade que ela mal conseguia compreender. O que você quer dizer? O que isso significa para mim? Sua voz era um misto de dúvida e determinação. E antes que pudesse ouvir a resposta, toda a sala foi iluminada por um clarão repentino. A explosão havia chamado a atenção de todos, e em uma fração de segundos, o chão sob seus pés tremeu. As paredes começaram a desmoronar e o ar ficou cheio de detritos. No meio da confusão, o olhar da figura encapuzada se intensificou. A verdade está viva, mas ela pode te destruir ou te libertar. E quando tudo pareceu se desmoronar, uma última revelação gelou o sangue de Layla. O homem que a disse ser seu pai estava se desviando, sua feição mudando. Você não pode confiar em mim. Eu não sou quem você pensa. Outra fuzileiros de caos rugiu. E antes que Layla pudesse compreender completamente a passagem do novo momento, a sala escureceu, e um grito ecoou, como um eco do seu próprio destino rompendo as fronteiras da criação. O futuro estava em cerco, e na escuridão ela se viu parada na beira de um abismo, enfrentando a verdadeira essência de sua história. A única certeza era que a continuidade da luta estava prestes a ser decidida, mas a escolha agora era totalmente sua. Layla ficou paralisada, olhando para o homem que se revelava como seu pai. Suas palavras ecoaram como um sinal de alerta em meio ao caos. Mas o que isso realmente significava? O mundo desmoronava ao seu redor e a noção de família se transformava em uma miragem. Ele estava tão perto, mas o pânico e a confusão a consumiam. Você não pode ser meu pai. Layla gritou, sua voz tremendo. Onde você esteve? Por que nunca apareceu antes? A dor e a traição ardiam em seu peito, e ela mal conseguia pensar. O homem caído a olhava com um desespero profundo. Ele estava ferido, mas Layla não conseguia desviar os olhos dele. Você precisa entender. A verdade sobre sua mãe está mais próxima do que você imagina. As palavras dele eram como uma ferida aberta, e enquanto a multidão começava a se dispersar em pânico, o empresário, ainda em pé na porta, olhou para Layla com um desdém misturado a um desafio. Você não vai conseguir escapar do que somos, nem dela, gritou ele, e a ameaça em sua voz fez o coração de Layla disparar. Ela se virou, procurando a figura de sua mãe, que agora desaparecia na fumaça e no grito da multidão. Vá, Layla, ele está mentindo. A voz de sua mãe ecoou, mas era tarde demais. O homem que se dizia seu pai começou a se levantar, um movimento frágil que parecia um esforço hercúleo. Ele tocou a corrente em sua mão e disse: esta corrente é um símbolo da nossa luta, Layla. Eu precisei me afastar para te proteger. Outro tiro disparou, e tudo parou. O empresário fez um movimento súbito como se tivesse uma arma em sua mão. A fumaça rodopiava, engolfando o ambiente. Layla sentiu que o tempo tinha parado. Sentiu um aperto no coração e olhou para sua mão, onde a corrente refletia a luz de forma que parecia viva. O que isso significava? E então, o inesperado aconteceu. Um estrondo poderoso abateu-se sobre o casarão. Uma explosão, não longe dali, que fez as paredes tremerem. As luzes piscavam e a multidão, em um surto de medo, se virou para a saída. O que foi isso? Gritaram os convidados, e o pânico se espalhou como um incêndio, pois alguns começaram a empurrar e a gritar sem compreender. Layla, venha! O homem que se apresentava como seu pai ficou em pé, a respiração pesada. Mas antes que ela pudesse dar um passo, havia gritos vindos do lado oposto da sala. Uma figura encapuzada surgiu da fumaça, apontando uma arma com precisão. Ela estava tão focada no seu objetivo que parecia ignorar todo o resto.
A personagem mascarada olhou diretamente para Layla. Você, Layla. A voz era profunda e carregada de raiva. Você não faz ideia do que está prestes a descobrir. A verdade é que você não é quem você pensa que é. Aquilo foi como um choque. Todas as peças do quebra-cabeça se tornaram embaçadas. Layla mal conseguia entender, mas o olhar daquela pessoa fazia seu sangue gelar. Você não sabe. Eles a manipularam. Sua vida foi uma mentira. Você é mais do que uma cantora. Você é um símbolo. Uma onda de confusão e raiva a envolveu. Como assim? Era tudo tão louco. O empresário gritou agora, tentando contestar. Ela não sabe, não ouça essa pessoa. Mas Layla estava presa. A cada palavra, mais perguntas brotavam em sua mente. O homem, que se dizia seu pai, estava agora lutando para se manter em pé, e o desespero começou a desvanecer seus traços. Enquanto o caos reinava, a figura encapuzada deu um passo à frente, e a sala sentiu a tensão aumentar. A verdade está a ti, e você precisa decidir quem você realmente é, Layla. O passado pode determinar o futuro, mas você é a única que pode mudar seu destino. E nesse momento, tudo que Layla acreditava sobre si mesma estava em perigo. O homem que se dizia seu pai e o empresário estavam sendo engolidos pela fumaça. As pessoas gritavam. A verdade parecia estar na ponta da língua, mas Layla ainda estava perdida. As palavras da figura mascarada soavam como um eco de uma realidade que ela mal conseguia compreender. O que você quer dizer? O que isso significa para mim? Sua voz era um misto de dúvida e determinação. E antes que pudesse ouvir a resposta, toda a sala foi iluminada por um clarão repentino. A explosão havia chamado a atenção de todos, e em uma fração de segundos, o chão sob seus pés tremeu. As paredes começaram a desmoronar e o ar ficou cheio de detritos. No meio da confusão, o olhar da figura encapuzada se intensificou. A verdade está viva, mas ela pode te destruir ou te libertar. E quando tudo pareceu se desmoronar, uma última revelação gelou o sangue de Layla. O homem que a disse ser seu pai estava se desviando, sua feição mudando. Você não pode confiar em mim. Eu não sou quem você pensa. Ele se curvou para baixo, como se estivesse se desapegando de algo. E então, debaixo da sua roupa rasgada, um símbolo familiar surgiu, um colar que Layla reconheceu imediatamente. Era o mesmo que sua mãe usava. Não, isso não pode ser verdade. Layla sussurrou, o mundo girando ao seu redor. A figura encapuzada começou a se afastar, emprestando à cena um caráter épico. Você precisa entender, Layla. O homem que você chama de pai é um traidor. Ele não fugiu para te proteger. Ele abandonou sua mãe e você. O rosto dele, antes cheio de dor, agora mostrava uma expressão contorcida de medo. Isso não é possível, ele gritou, enquanto olhava incrédulo para a figura. A sala se tornava um turbilhão de confusão. Os gritos aumentavam ao fundo, e as pessoas se espremiam em busca de uma saída. E aquela revelação, esse novo nível de traição, cobrava cada segundo de sanidade que restava a Layla. Diante de todos, ela finalmente percebeu. Não apenas seu passado estava em dúvida, mas seu presente também estava prestes a mudar irremediavelmente. Pode ser que você me tenha enganado todo esse tempo, mas não conseguirá mais. As palavras dela saíram como um sussurro decidido e, ao mesmo tempo, cheio de dor. O homem, o traidor, olhou nos olhos dela e, num último esforço, gritou. Eu fiz isso por você, mas Layla já não queria ouvi-lo. A verdade era mais potente que a dor, e ela estava pronta para enfrentá-la. A sala começava a desmoronar ao redor deles, e em meio à fumaça, uma nova luta por sua identidade estava prestes a começar. Desesperada, Layla teve que escolher, refugiar-se no passado ou lutar pelo futuro. A única certeza era que nada seria como antes.
Laila ficou paralisada, olhando para o homem que se revelava como seu pai. Suas palavras ecoaram como um sinal de alerta em meio ao caos. Mas o que isso realmente significava? O mundo desmoronava ao seu redor e a noção de família se transformava em uma miragem. Ele estava tão perto, mas o pânico e a confusão a consumiam. Você não pode ser meu pai. Laila gritou, sua voz tremendo. Onde você esteve? Por que nunca apareceu antes? A dor e a traição ardiam em seu peito, e ela mal conseguia pensar. O homem caído a olhava com um desespero profundo. Você precisa entender. A verdade sobre sua mãe está mais próxima do que você imagina. As palavras dele eram como uma ferida aberta, e enquanto a multidão começava a se dispersar em pânico, o empresário, ainda em pé na porta, olhou para Laila com um desdém misturado a um desafio. Você não vai conseguir escapar do que somos, nem dela, gritou ele, e a ameaça em sua voz fez o coração de Laila disparar. Ela se virou, procurando a figura de sua mãe, que agora desaparecia na fumaça e no grito da multidão. Vá, Laila, ele está mentindo. E a voz de sua mãe ecoou. Mas era tarde demais. O homem que se dizia seu pai começou a se levantar. Um movimento frágil que parecia um esforço hercúleo. Ele tocou a corrente em sua mão e disse: Esta corrente é um símbolo da nossa luta, Laila. Eu precisei me afastar para te proteger. Outro tiro disparou e tudo parou. O empresário fez um movimento súbito, como se tivesse uma arma em sua mão. A fumaça rodopiava, engolfando o ambiente. Laila sentiu que o tempo tinha parado. Sentiu um aperto no coração e olhou para sua mão, onde a corrente refletia a luz de forma que parecia viva. O que isso significava? E então, o inesperado aconteceu. Um estrondo poderoso abateu-se sobre o casarão. Uma explosão não longe dali, que fez as paredes tremerem. As luzes piscavam e a multidão, em um surto de medo, se virou para a saída. O que foi isso? Gritaram os convidados, e o pânico se espalhou como um incêndio, pois alguns começaram a empurrar e a gritar sem compreender. Laila, venha. O homem que se apresentava como seu pai ficou em pé, a respiração pesada. Mas antes que ela pudesse dar um passo, havia gritos vindos do lado oposto da sala. Uma figura encapuzada surgiu da fumaça, apontando uma arma com precisão. Ela estava tão focada no seu objetivo que parecia ignorar todo o resto. A personagem mascarada olhou diretamente para Laila. Você, Laila. A voz era profunda e carregada de raiva. Você não faz ideia do que está prestes a descobrir. A verdade é que você não é quem você pensa que é. Aquilo foi como um choque. Todas as peças do quebra-cabeça se tornaram embaçadas. Laila mal conseguia entender, mas o olhar daquela pessoa fazia seu sangue gelar. Você não sabe. Eles a manipularam. Sua vida foi uma mentira. Você é mais do que uma cantora. Você é um símbolo. Uma onda de confusão e raiva a envolveu. Como assim? Era tudo tão louco. O empresário gritou agora, tentando contestar. Ela não sabe. Não ouça essa pessoa. Mas Laila estava presa. A cada palavra, mais perguntas brotavam em sua mente. O homem, que se dizia seu pai, estava agora lutando para se manter em pé, e o desespero começou a desvanecer seus traços. Enquanto o caos reinava, a figura encapuzada deu um passo à frente, e a sala sentiu a tensão aumentar. A verdade está aqui, e você precisa decidir quem você realmente é, Laila. O passado pode determinar o futuro, mas você é a única que pode mudar seu destino. E nesse momento, tudo que Laila acreditava sobre si mesma estava em perigo. O homem que se dizia seu pai e o empresário estavam sendo engolidos pela fumaça. As pessoas gritavam. A verdade parecia estar na ponta da língua, mas Laila ainda estava perdida.
As palavras da figura mascarada soavam como um eco de uma realidade que ela mal conseguia compreender. O que você quer dizer? O que isso significa para mim? Sua voz era um misto de dúvida e determinação. E antes que pudesse ouvir a resposta, toda a sala foi iluminada por um clarão repentino. A explosão havia chamado a atenção de todos e, em uma fração de segundos, o chão sob seus pés tremeu. As paredes começaram a desmoronar e o ar ficou cheio de detritos. No meio da confusão, o olhar da figura encapuzada se intensificou. A verdade está viva, mas ela pode te destruir ou te libertar. E quando tudo parecia desmoronar, uma última revelação gelou o sangue de Layla. O homem que a disse ser seu pai estava se desviando, sua feição mudando. Você não pode confiar em mim. Eu não sou quem você pensa. Corações pararam. E o ar se encheu de eletricidade. Layla sentiu o mundo desmoronar ao redor dela. O que você quer dizer com isso? Sua voz falhou. Ele olhou ao redor, como se buscasse uma saída. Você precisa entender. A verdade sobre sua mãe vai muito além do que você imagina. Não só a nossa relação, ela nunca foi apenas uma cantora. Ela estava envolvida em algo maior, e por isso eles tiveram que me afastar, para te proteger. Antes que pudesse processar, a figura encapuzada caiu para trás. Um tiro, um grito, e o empresário estava desarmado, revelando um colar que balançava em seu pescoço. O mesmo colar que Layla reconheceu. Espere um minuto. Esse colar, minha mãe. Sim, ela estava com ele. Ele é um sinal de que você pertence a algo muito maior, algo que eles não querem que você descubra. Os olhos da figura brilhavam com uma intensidade que a fez sentir uma mistura de medo e raiva. E você, Layla gritou, apontando o dedo. Você não vai me deixar aqui, certo? Quem é você? Ela quase não conseguiu pronunciar as palavras. Sua mente girava. Se aquele homem não era seu pai, quem ele era? E a figura encapuzada? O que realmente escondia? Eu sou um amigo, disse ele, a voz rouca, enquanto Layla viu o empresário se aproximar outra vez, sorrindo. É hora de termos uma conversa, Layla. Você ainda não sabe tudo sobre a sua mãe ou sobre quem você é. O chão tremia e sob seus pés, tudo estava mudando. Layla sabia que estava prestes a entrar em um terreno muito perigoso. Por que você está fazendo isso? O que está escondido sob toda essa fumaça? E num instante, o pânico tomou forma, intensificando-se ao redor, enquanto a sala estava prestes a desmoronar. A única certeza era que a verdade estava se revelando, mais perigosa do que jamais poderia imaginar. Algo muito maior estava em jogo, e Layla poderia ser a chave para tudo isso. O que mais estava escondido? Essa revelação tornou a noite uma armadilha, e a pergunta que ficou no ar era quem realmente estava ao seu lado. Layla ficou paralisada, olhando para o homem que se revelava como seu pai. Suas palavras ecoaram como um sinal de alerta em meio ao caos. Mas o que isso realmente significava? O mundo desmoronava ao seu redor, e a noção de família se transformava em uma miragem. Ele estava tão perto, mas o pânico e a confusão a consumiam. Você não pode ser meu pai, Layla gritou, sua voz tremendo. Onde você esteve? Por que nunca apareceu antes? A dor e a traição ardiam em seu peito, e ela mal conseguia pensar. O homem caído a olhava com um desespero profundo. Você precisa entender. A verdade sobre sua mãe está mais próxima do que você imagina. As palavras dele eram como uma ferida aberta, e enquanto a multidão começava a se dispersar em pânico, o empresário, ainda em pé na porta, olhou para Layla com um desdém misturado a um desafio. Você não vai conseguir escapar do que somos, nem dela, gritou ele, e a ameaça em sua voz fez o coração de Layla disparar. Vá, Layla, ele está mentindo. A voz de sua mãe ecoou, mas era tarde demais. O homem que se dizia seu pai começou a se levantar, um movimento frágil
que parecia um esforço hercúleo. Um tiro disparou, o eco cortou o ar. Layla parou. O mundo ao redor parecia estar em câmera lenta. Ela viu um corpo cair. Não o pai, mas o empresário, o traidor, atingido por um segundo tiro. Os olhares se voltaram para a figura encapuzada que, atrás da fumaça, segurava uma arma fumegante. Ele tinha que ser parado, disse a figura, agora revelando um rosto conhecido. Era uma mulher. E não era outra senão a melhor amiga de sua mãe, sempre ausente nas memórias dela. A melhor amiga de sua mãe? O que você está fazendo aqui? Layla gritou. Mas a mulher a ignorou. Layla, ele não é quem você pensa. Ele esteve por trás da fumaça o tempo todo. Sua mãe. A mulher hesitou, e nesse instante o peso da verdade parecia desabar. Ela sabia que ele iria te usar. A multidão ficou em choque. A distribuição de poder mudava. Layla olhou para o corpo caído do empresário. E logo o seu olhar se voltou para seu pai. Não pode ser, sussurrou, enquanto a traição pulava em forma de espinhos em seu coração. A figura encapuzada tinha um brilho de determinação nos olhos. Eu estava com sua mãe na noite em que ela desapareceu. Ele a enganou, Layla. Ele a acusou. O governo está atrás dela, e por extensão de você. As palavras dela cortaram através da confusão. E Layla se lembrou daquelas histórias sussurradas. Mas a verdade estava muito mais além de sua compreensão. O que você quer dizer com isso? Que eu sou o alvo deles? Sim, a mulher disparou. Você carrega a herança dela, e o colar dele. Ele é a chave para tudo. O que eles querem destruir, Layla? Você pode curar. Layla olhou para a corrente em sua mão. Uma herança? O peso da realidade começou a dar voltas em sua mente, seu coração se apertando. Mas vocês me esconderam. Me deixaram viver uma vida de mentira. A mulher se aproximou. O olhar dela era desesperado. Eu não pude. Havia muito em jogo. Você é mais poderosa do que imagina. E antes que Layla pudesse responder, um som ensurdecedor explodiu. Uma nova explosão. As paredes começaram a ceder. O chão tremeu sob seus pés. A figura encapuzada agarrou Layla, puxando-a para fora de seu estado de choque. Agora, temos que sair. Mas Layla estava presa, um coração em conflito. O que mais estava escondido? Seu pai, o traidor. Sua mãe, uma lenda. E a figura encapuzada, um novo aliado ou uma nova ameaça? Os gritos da multidão tornaram-se estrondos de terror ao fundo. E o ambiente dentro do casarão desmoronava ao redor deles. Layla sentiu a fumaça sufocar suas esperanças. Mas uma nova determinação acendeu em seu peito. Espera, se você é amiga da minha mãe, deve saber onde ela está. E num instante, bem ali, os olhares de Layla e da mulher se cruzaram, e a verdade começou a se desenhar. Mas a revelação ainda estava distante, escondida entre a fumaça e os ecos que uma vez acreditou ser real. As peças do quebra-cabeça estavam todas fora de lugar, e a única certeza que restava era que o jogo estava apenas começando. Layla estava em pé, paralisada, enquanto o estrondo da explosão reverberava pelo casarão. O chão tremeu sob seus pés, e ao olhar para seu pai, que se levantava com dificuldade, algo dentro dela se rompeu. A verdade estava nas mãos da mulher encapuzada, conhecida, mas agora uma estranha. O caos a cercava, mas a revelação a envolvendo era como um fio de luz em meio à escuridão. Escute-me, Layla, disse a mulher com urgência. Sua mãe está a um passo de ser descoberta, e se você não agir agora, tudo o que ela fez será em vão. O desespero fez o coração de Layla disparar. E ela sentiu o nó na garganta apertar. Cada palavra dela era uma flecha em seu coração. O que você quer dizer? O que minha mãe fez? Perguntou, sentindo-se dividida entre certezas e incertezas. Ela estava por trás de um movimento. Um grupo que luta pela verdade e pela justiça. E você é a herdeira dessa luta.
Você precisa encontrar sua mãe e se juntar a nós. O colar é a chave. O olhar da mulher brilhava com uma determinação que ecoou na mente de Layla. A fumaça estava se dissipando, mas suas memórias estavam turvas. Ela olhou para a corrente em sua mão. O peso do passado estava se transformando em responsabilidade. Não posso deixar ela para trás, gritou, sentindo a urgência lhe consumindo. Todos os medos e incertezas se tornaram poeira quando ela decidiu. Num movimento rápido, Layla se despediu de seu pai, cujos olhos cheios de arrependimento a seguiram enquanto ela corria para a saída. Apenas faça o que é certo, Layla. Ele gritou, mas a voz dele parecia distante. O barulho da multidão ecoava e as palavras da mulher a guiavam como um farol na tempestade. Ela saiu do casarão, respirando o ar fresco da noite. Mas antes que pudesse completar a ideia de liberdade, uma figura conhecida se destacou entre a multidão. Sua mãe. Layla a viu mais viva do que imaginava. Um pranto quente subiu em sua garganta. Mãe! O coração dela disparou em uma mistura de alegria e medo. Layla correu, fraca e forte ao mesmo tempo, sua voz ecoando na escuridão. Você está aqui. Eu só quero que tudo fique bem. A expressão da mãe de Layla era um misto de alívio e tristeza. Eu sabia que você descobriria a verdade, meu amor. Mas você está em perigo. Precisamos ir agora. O olhar da mulher encapuzada estava fixo na entrada do casarão. É isso. A verdade já começou a se espalhar. Mas ainda precisamos fazer uma escolha. Você pode escolher ficar ou lutar junto a nós. Layla olhou para sua mãe e, em um instante, tudo ficou claro. Não havia dúvida de que a luta estava apenas começando. Tô pronta para lutar, mãe. Quero a verdade. E assim, juntas, elas viraram-se para a saída. Mas a noite ainda era jovem, e mais desafios viriam. Layla, agora uma lutadora, não estava apenas buscando sua mãe, mas um legado que não conhecia completamente. A verdade tinha um preço, e a partir daquele momento, ela sabia que estava disposta a pagá-lo. Enquanto a noite dançava ao seu redor, a mensagem era clara. Não importa o que acontecesse, sua vida nunca mais seria a mesma. E no fundo de seu ser, Layla sentiu que estava apenas começando a entender o que significava realmente viver, e a jornada dela apenas se iniciava. E aí, o que você achou do final dessa história? Se você quer mais e não quer perder nenhuma reviravolta, isso é urgente. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder não só esta, mas as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e avisar a gente que você está vibrando com tudo isso. E não esquece, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Compartilhe imediatamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer sua voz ser ouvida. Não espere nem mais um segundo.